para Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães dos turnos que serviam o rei, os capitães de 1000 e os de 100, os administradores de toda a fazenda e possessões do rei e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo homem valente. E aí chega no verso 9, ele diz: Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará
para sempre. Que Deus continue nos abençoando e sustentando e nos conduzindo em triunfo. Irmãos, nós estamos diante de uma história extraordinária. Davi está chegando no final de 40 anos de reinado em Israel. O primeiro grande rei de Israel foi Saul. Reinou durante muitos anos, fez algumas coisas boas, mas algumas contrárias à vontade do próprio Deus, que o colocou no reinado, na cadeira real. E agora vem Davi, um homem segundo o coração de Deus, temente ao Senhor, servia ao Senhor, buscava o Senhor. Está agora no reinado 40 anos. Chega um momento que ele vários filhos, e agora a Bíblia diz que Deus escolhe Salomão contra todas as possibilidades humanas. Primeiro porque o Salomão é o filho de Betseba, não deveria ser o rei. Há outros filhos, no entanto Deus escolhe Salomão para ser rei. Olha o que diz o verso 6. Diz assim: e me disse, quem? O Senhor disse: teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus atos, porque o escolhi para filho e eu lhe serei por pai. É o próprio Deus que vai dizer: olha, eu escolhi Salomão para ser meu filho e eu decidi ser o pai dele. Ele será o construtor do templo, construtor da casa real. Era algo que estava no coração de Davi. Davi tinha desejo. Ele diz que tinha um desejo de construir a casa para a habitação de Deus. Em outra expressão, ele diz que eu tinha o desejo de construir uma casa para o descanso da arca de Deus. Davi tinha essa ideia, porque na cabeça dele era o seguinte: se tinha o templo, então Deus estava no meio deles. Se tinha o altar, então Deus era presente. Como muitos hoje não olham para o templo e diz: bom, Deus habita no templo, eu vou à igreja. E a Bíblia diz isso: o Senhor está em sua santa casa, cale-se diante dele toda a terra. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Alguns irmãos nem guardam, põe o pé em cima do banco mesmo. Ele diz: não, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Chegar para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de touro. Ou então ele diz: tenha o respeito pelo local de adoração ao Senhor. No Velho Testamento você tinha essa ideia de muito respeito pelo local de adoração ao Senhor. Parece que nós estamos tendo uma geração que se acostumou tanto com Deus, que eles não respeitam mais o local de adoração. Vamos cantar ao Senhor em pé, ele se deita. Vamos cantar deitado, ele fica em pé. Vamos ler a Bíblia em pé, ele diz: eu fico sentado mesmo. Vamos ler sentado, ele diz: eu fico em pé. Ele é sempre do contra. O salmista diz: olha, vamos servir ao Senhor com alegria, vamos nos apresentar diante do Senhor com alegria, vamos servi-lo de todo o nosso coração, vamos nos apresentar a Ele com alegria. E alguns parece que tem um desânimo, há um marasmo, o crente fica encaracolado, fica ensimesmado, ele não tem prazer em adorar ao Senhor, ou pelo menos não demonstra. Claro que tem formas diferentes de você demonstrar alegria, mas quando você encontra o seu amigo que você quer demonstrar alegria, você corre, o abraça, beija, aperta a mão, dá um tchau, dá um sorriso, mas você está contente com Deus. Como é que você mostra a sua alegria em servir ao Senhor? O Davi está preocupado porque ele é um homem que a Bíblia diz que é chamado segundo o coração de Deus. Tem a ideia de construção, e Deus diz: não, você não vai fazer, o teu filho vai fazer. E aí então qual é a primeira atitude dele? Faz uma grande assembleia em Jerusalém, reúne os príncipes, os outros reis, os homens de guerra, os chefes de 1000, os chefes de 100, diz a Bíblia, os homens valentes. E aí de repente Davi começa a derramar o coração perante esta assembleia. Dado o momento ele volta os olhos para o seu filho, e é o que nós queremos pensar nesta noite. Filho, conhece o Deus de teu pai, ou pai, conhece o Deus de teu filho, porque há uma possibilidade dos filhos não crescerem conhecendo o Deus de seus pais. Primeiro, eles nem saberem qual é o Deus que você adora. Você adora tantos deuses, ou tem tantas manias no campo espiritual, que é difícil o seu filho definir quem você adora, quem você cultua, aonde você vai adorar. Você vai em tantos lugares,
que ele fica com dificuldade de saber qual é o Deus que você adora, qual é a forma que você adora. Então o Davi chega para o Salomão e diz lá no verso que nós lemos: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Nós devemos conhecer o Deus de nossos pais com duas vertentes, ou por duas vertentes. Primeiro, para adorá-lo, se for digno de ser adorado. Por outro lado, se o Deus que nosso pai adorou, o Deus que nosso pai adora, não é o Deus bíblico, não é o Deus verdadeiro, então não é digno de ser adorado. Mas o Davi tem a plena convicção de que o seu filho deveria conhecer o Deus de Davi. O homem que chega para Davi e vai dizer que Davi é um homem segundo o seu próprio coração, é o Deus que chega para os pais de Davi e vai dizer: olha, eu não vejo como vê um homem. Davi tinha 9 irmãos, e eles começam a passar diante de Deus para ser escolhido por Samuel como um rei de Israel. E Jessé fica preocupado, vai colocando os filhos que na visão dele era o ideal para ser rei. Por final, sobra só Davi. E aí, de repente, Samuel pergunta: já acabaram teus filhos? Não, tem um lá no campo, cuida da ovelha, mas esse não sabe fazer nada, ele fica lá cuidando de ovelha. Não dá não. Não, busca isso. E quando ele chega, Deus diz assim: é este que é o rei. Mas o processo para ele assumir a cadeira real, na nossa visão, teríamos desistido antes. Porque primeiro ele vai como um flautista de um rei que tem hora que está doido, que é o rei Saul. Toda vez que o rei saía fora do eixo, Davi tinha que tocar a harpa para ele. E um dia ele está na mesa, e o Saul resolve matá-lo, e lança a lança de tal forma que ela crava na parede, e não acerta o Davi. Mais tarde, depois, Davi já no reino, tem uma cena terrível em que diz que Davi sai andando e chorando os seus homens com ele, enquanto o filho quer tomar o trono a qualquer custo. E aí ele fica pensando: mas é um homem segundo o coração de Deus, e que vai dizer: olha, assume o trono, porque você precisa conhecer o Deus de teu pai. Os pais que estão aqui presentes nesta noite precisam aprender a dizer para os seus filhos: conheça o meu Deus, conheça o Deus que eu adoro. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Agora, não basta conhecer, serve-o de todo o teu coração. E sem dúvida alguma, ele coloca uma palavra interessante, porque não só de coração íntegro, mas de alma voluntária. É quase a mesma expressão que Josué coloca para a nação de Israel, dizendo: se vos parecem mal servir os deuses, ao Deus que eu sirvo, pode servir o Deus que está além do Jordão, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos prosseguir servindo ao Senhor. É de coração servir ao Senhor, é um coração voluntário que se dispõe a servir ao Senhor com alegria, e ele diz com integridade de coração. Mas há uma necessidade de se conhecer Deus. Claro, não através da ciência, não se conhece Deus através da ciência. Deus se conhece através da Bíblia e de experiência pessoal. Não é experiência coletiva. A minha experiência sobre Deus não serve para você. A sua experiência não serve para mim. Mas é preciso transmitir essa experiência para que outros tenham o desejo de conhecer o Deus que te fez passar por uma experiência. E o salmista, aliás o Davi, ele repete isso mais tarde nos Salmos, porque ele diz: olha, se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Mas é preciso que Salomão, antes de servir, antes de construção, antes de construir, era preciso conhecer o Deus de Davi. Depois se dispor a servir voluntariamente ao Senhor, com um coração voluntário. Agora, qual é a razão disso? Ele diz: porque o Senhor, ele coloca todas as letras maiúsculas, dizendo: porque o Senhor, o Criador e sustentador do universo, esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Ele disse: esse Deus deve ser
cultuado e adorado, porque Ele conhece e esquadrinha até os pensamentos. A palavra não te chegou à boca e o Senhor já conhece. Se para alguns isso é assustador, para outros é extremamente edificante. Você cultua um Deus que te conhece, que conhece o seu sentimento, conhece os seus pensamentos, conhece a sua palavra, conhece os seus dias, e diz: ser forte e corajoso, porque eu te ajudo, porque eu te sustento com a minha destra fiel. Olha o que diz o verso de número 19: agora, pois, atente a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares a casa para o santuário. Ser forte e age, ou ser forte e faze a obra. Se temos muitas coisas a fazer, como pais ou como filhos, ou como família bendita do Senhor, ou como membros da igreja, é preciso que literalmente se volte o coração para conhecer o Deus de nossos pais, por um aspecto positivo ou negativo. Se você é filho de idólatra ou macumbeiro, então diga: bom, não é esse Deus que eu quero. Mas é filho de cristão, então diga: bom, então é esse Deus que eu quero. Por outro lado, esse Deus deve ser conhecido e servido literalmente com toda a integridade de coração, porque Ele conhece os segredos do coração, porque Ele conhece a mente, porque o pensamento não veio e Ele já conhece. Qual outro Deus que faz isso? Esse Deus diz assim: antes que os montes nascessem, Ele disse: antes que as rochas existissem, Ele disse que a eternidade, tu és Deus. Os teus dias não existiram, ou não existiam, e todos eles foram contados e determinados. E aí o salmista diz assim, o profeta: os teus dias não passam despercebidos diante do Senhor, porque Ele conhece os segredos mais íntimos do nosso coração. Então vale a pena servir um Deus assim. Não é possível que ainda nós temos uma geração contemporânea que diz assim: eu não sou idólatra, mas eu vou a um local de adoração e compro um lencinho com o suor do missionário ou do pastor, porque aquele suor faz bem. Eu ainda vou ao local de adoração e digo: eu não sou idólatra, mas eu compro uma terra supostamente vindo de Jerusalém para fazer algum efeito na vida. Eu não sou idólatra, mas o Deus que eu adoro precisa ter ainda uma foto dentro da Bíblia, para quando eu orar e dizer: Deus, é esta família que é para ser abençoada. E, irmãos, o nosso Deus é um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Ele conhece o teu pensamento quando ainda não chegou. Ele conhece o segredo mais íntimo de todos os corações. Por isso Ele diz: olha, ser forte e corajoso, que eu te ajudo. Ainda que andes pelo vale da sombra e da morte, não temas, porque eu estou contigo, porque eu te conduzo. E Ele diz: eu te conduzo em triunfo. Ainda que seja pelo vale da sombra e da morte, Ele disse: eu estou contigo por onde quer que andares. Alguém diz: bom, mas como nós falamos no Salmo, os nossos inimigos me dizem: o teu Deus onde está? O salmista diz: os meus inimigos me cercaram por todos os lados, mas o Senhor veio ao meu encontro. Inimigo forte é aquele que te cerca por todos os lados. O inimigo fraco cerca só de um lado, você foge para o outro. Vem pela direita eu vou para a esquerda, vem pela esquerda eu vou para a direita, vem pela frente eu vou para trás, vem de trás eu vou para frente. Mas o inimigo é aquele que cerca por todos os lados, quando diz assim: não há saída. Hoje pode ser nas finanças, família, às vezes igreja, trabalho, saúde, vida espiritual, vida emocional. Jó passou por isso, mas em nome do Senhor, Jó volta com uma vitória extraordinária. E aí alguns cristãos choram: mas o inimigo lá na igreja, ou no trabalho, só tem um inimigo. E ele disse, o salmista diz: olha, os inimigos me cercaram por todos os lados, mas em nome do Senhor eu destruí. E às vezes os inimigos, eles falam, eles não deixam espaço, parece que não deixam brecha. E ele diz: mas tem o Deus. O filho precisa lembrar: meu pai venceu com aquele Deus, eu venço com aquele Deus, eu preciso vencer com aquele Deus. Ele precisa buscar o Deus dos seus pais. Fica sempre uma pergunta:
por que você veio à igreja, porque você vai à igreja, porque você vai a um local de adoração. O salmista Davi nos induz a pensar, se você olhar o número de homens valentes que ele reúne no verso 1, mas para o final, se você ler depois todo o capítulo, o objetivo dele era, na verdade, apresentar o Deus que ele servia de todo o seu coração, de toda a sua intensidade. Era algo que não podia ficar em dúvida ou passar em branco. Olha o que diz o verso de número 29. Disse Davi a Salomão, seu filho: ser forte e corajoso e faze a obra. Não temes nem te desanimes, porque o Senhor Deus, o meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Olha o que diz no capítulo 29, verso 1. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de saicos e de toda sorte de pedras preciosas, e mármore, e tudo em abundância, e ainda, porque amo a casa de meu Deus. Há um grande problema quando você esquece de amar a casa de teu Deus. Não ama mais, não respeita mais. Tanto se não está frio você não vem, está calor você não vem. Se vem você descansa e relaxa. O povo canta, o povo adora, o povo ora, e você parece que está longe. Davi não tinha isso no seu coração. E os comentaristas da atualidade dizem que Davi juntou aproximadamente hoje, em moeda de hoje, 6 milhões de dólares em oferta. Aí vocês dizem: era rei durante 40 anos, tinha abundância. Mas ele ajuda e diz: olha, aqui está aqui. Se você continuar lendo, Davi passa a planta pronta, Davi passa o projeto pronto. Salomão vai lá e constrói. E quando você vai para Crônicas, depois do segundo capítulo 7, você descobre que Salomão termina toda a obra do Senhor. Mas ele começa reunindo as autoridades e dizendo: olha, eu também vou falar com meu filho, mas o meu filho precisa conhecer o Deus de seu pai e precisa servir com integridade, porque esse Deus conhece os segredos do coração. E agora se volta para a congregação e diz: olha, meu filho ainda é jovem, mas ele precisa de vocês. Ou seja, o Deus é com ele, Deus o escolheu, Deus o chamou, e não obstante as lutas, Salomão é vitorioso nesta ação. Eu não sei qual é a sua luta, qual é o seu drama, qual é a sua dificuldade, se os inimigos estão em todos os lados, se está só de um lado, mas o que eu tenho a dizer é o que o Deus de seu pai, o que está acima de seu pai, é o Deus que te conduz em triunfo. É o Deus que diz: não desanime, ser forte. Olha o verso 29, de novo. Disse Davi a Salomão, seu filho: ser forte e corajoso e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor teu Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra para o serviço da casa do Senhor. Ele disse: é o teu Deus, é o meu Deus, ele não te abandonará. O Deus de teu pai não te abandonará. O Deus de teu filho não te abandonará. O Deus que você adora jamais se esquecerá de ti. O Deus que você adora vai dizer: eu te conduzo em triunfo, não obstante as lutas. Mas entrega o caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus te conduza em triunfo. Amém. Mas os pais digam para os seus filhos: filho, conheça o Deus de teu pai. Em casa diga isso: filho, conhece o Deus de teu pai. Sirva com integridade de coração, porque ele conhece os segredos do teu coração, e o sirva com alegria.
Amém. Vamos colocar em pé e vamos orar ao Senhor Jesus. Senhor Deus e nosso Pai, nós queremos dar graça ao Teu nome, porque como Salomão falou, como a palavra de Davi falou ao coração de Salomão, queremos também, ó Deus, que sempre a Tua palavra, como nosso Deus único e absoluto, fale e cale sempre fundo ao nosso coração. Abençoa, Deus, cada coração aflito, muitos corações dilacerados, em dificuldades e provações, que o Senhor as conhece cada luta e cada adversário, cada filho Teu que tem enfrentado grandes dificuldades, ó Deus. O Senhor conhece cada batalha e cada luta, mas nós sabemos que a vitória vem dos braços e da ação do Senhor. Por isso, ó Deus, que cada coração fique quieto no Senhor, porque a vitória é certa em nome do Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Por isso, ó Deus, atente para o apelo de cada coração que está em Tua casa nesta noite. E, ó Deus, dê paz e tranquilidade para os pais, para famílias, para indivíduos que estão em dificuldades, que o Senhor conhece, ó Deus, porque conhece o segredo de cada coração. Por isso nós esperamos em nome de Jesus que eles dignifiquem e exaltem o Teu nome, porque não obstante as lutas, eles são mais que vencedores em Cristo Jesus. E assim, ó Deus, que a Tua paz excelsa e soberana, e a presença de Cristo, Senhor, e a paz do Teu Espírito seja presente em cada vida, hoje e sempre. Amém.